Recording in progress. Estamos gravando. Entra na minha sala, aqui no meu ambiente de trabalho, um querido amigo, um grande profissional, o embaixador Rubens Antônio Barbosa. Fui embaixador do Brasil em Washington, Londres e Beijing, né, da China, e vai nos falar sobre o assunto dos últimos dias, que foi a estreia do terceiro Bolsonaro na Assembleia Geral das Nações Unidas. Embaixador, para começo de conversa, tudo bem? Tudo bem, só uma pequena correção. Eu não fui embaixador na China, eu fui abrir a embaixada do Brasil na China. Tá bom, perfeito. Então, me informe aqui. Casado com Dona Maria Inês, tem quantos filhos? 2. A Mariana, que trabalhou comigo. E o João Bernardo, João empresário. Bernardo. Eu conheço 2 netos, a Catarina e o Francisco. É isso? Tem É mais? verdade. Tem Tem mais? mais 3, tem mais 3 do João Bernardo. Então, estamos empatando, hein? 5, Neto. é verdade. Eu tenho um filho de 2 anos e 3 meses. Mas, olha, esse livro aqui, o senhor é coautor. O senhor está aqui, Rubem Barbosa. No dia 16 de agosto de 2019, eu publiquei uma entrevista sua no blog do Neumann, no portal do Estadão, na qual Rubens Barbosa acha que, sem reduzir o papel do Estado e desburocratizar, Brasil não terá como aproveitar preferências com a abertura do mercado europeu. Continua achando isso? Continuo achando isso. Eu acho que o acordo com a União Europeia atrasou e dá mais tempo para a gente se organizar. A perda da competitividade dos produtos brasileiros é derivado disso, da burocratização, do custo, do chamado custo Brasil. Grande parte dele, o Estado é responsável, né, pelos impostos, pela burocracia, enfim, por tudo isso que a gente conhece aqui na sociedade brasileira. A indústria está em crise, nós temos que brigar agora pela reindustrialização. O papel da indústria brasileira caiu muito, a participação dos manufaturados brasileiros no exterior é mínima, está caindo, e nós temos que fazer, quer dizer, a indústria, né, os empresários, têm que fazer um grande esforço para poder aumentar a produtividade e a competitividade para poder ser competitivo no mercado internacional. Embaixador Rubem Barbosa, o senhor é colega da academia, confrade da Academia Paulista de Letras, do Jorge Caldeira. O Jorge Caldeira sentou-se aqui nessa minha sala para apresentar esse livro. O senhor conhece, não? Conheço, eu já li. O senhor acha que essa visão do Jorge Caldeira é realista ou é otimista demais? Não, eu acho que aqui no Brasil ainda não houve não houve a percepção de que o mudança de clima e o meio ambiente passaram a ser temas globais e que o Brasil, para voltar a ter uma voz nessa área, precisa se transformar. E esse livro do Jorge Caldeira tem muitas informações sobre o que está ocorrendo no mundo, as mudanças que ocorreram na Europa, que ocorreram nos Estados Unidos, e as mudanças que têm que ocorrer aqui no Brasil para que a gente possa se reinserir como um país protagonista, né, nas discussões internacionais. Nós temos muitas vantagens em relação aos outros países que não são aproveitadas porque nós temos hoje uma política de meio ambiente que vai na direção contrária do que está acontecendo hoje no mundo. Eu gostaria de corrigir o senhor. O senhor me corrigiu, também pode. É do mau ambiente, embaixador. Não é política de meio ambiente, é de mau ambiente. Péssimo ambiente. O embaixador, eu entrevistei aqui, uma bela entrevista também, como não podia deixar de ser, né? O Eduardo
da Fonseca, né? O Eduardo... Janete da Fonseca. Janete da Fonseca. O Eduardo, que é muito amigo do Caldeira, criticou a parte de economia do livro, mas eu não entendo de economia. Eu nem sei se o Eduardo está certo ou se está certo o Jorge Caldeira. Olha aqui, o embaixador... Eu falei das coisas positivas do currículo do embaixador, vou falar de uma negativa. O embaixador é editor da revista Interesse Nacional e no número passado, está lançado outro número agora, que me disse, ele publicou um artigo de um tal de Zé Neumann Pinto, chamado A Miséria da Democracia na República dos Salteadores. É isso aí. Bom, vamos à conversa. Embaixador, são notórias as suas ligações familiares com Oswaldo Aranha. O senhor é genro do embaixador Sérgio Corrêa da Costa, por sua vez, também foi genro de Oswaldo Aranha, que é um fundador da ONU, e que, por causa disso, o Brasil abre as Assembleias Gerais da ONU. Eu gostaria de contar aqui uma história muito comovente, protagonizada pelo seu sogro. Eu fui apresentado ao embaixador Sérgio Corrêa da Costa por um amigo comum, o Zé Sarney. O Zé Sarney me mandou ler um livro do Sérgio Corrêa da Costa chamado Palavras Sem Fronteiras, que eu considero uma obra-prima, porque, além da paciência, né, ele coletou palavras que têm o mesmo significado em várias línguas, não precisam ser traduzidas. E eu escrevi um artigo muito entusiástico, sem sequer conhecê-lo, e o pagamento que ele me deu foi moeda a mais afetiva possível. Eu disputava lá o prêmio de melhor livro de 2004 na Academia Brasileira de Letras. Ele estava hospitalizado com câncer, uma doença que o levou aqui da nossa companhia, e fez questão de ir acompanhado por enfermeiro, cuidadora para a academia para votar no meu livro. Devo essa ao senador, ao embaixador Sérgio Corrêa da Costa, pai da Maria Inês, avô de Mariana e João Bernardo, o bisavô dos 5 netos. Pois bem, então eu posso dizer que a ofensa, todas as ofensas que o Bolsonaro fez ao Brasil o atingem, inclusive pessoalmente, familiarmente. Ou o senhor discorda de mim? Olha, deixa eu fazer um comentário prévio. Eu acho que o discurso do Bolsonaro na ONU recoloca na agenda o papel do Itamaraty. Claro, a gente pode depois discutir os detalhes do discurso, mas é importante a gente colocar isso dentro de um contexto maior. Quer dizer, o Itamaraty sempre prepara uma minuta, né, um projeto de discurso para a ONU. A ONU é um fórum internacional para a discussão dos problemas globais, das crises, das tendências, da geopolítica. E o Itamaraty sempre fez discursos, as prévias dos discursos para os ministros, né? E, nesse caso, o Itamaraty mandou o discurso para a presidente da República e o discurso foi totalmente modificado. Quer dizer, eu me dei o trabalho de contar as referências sobre a política externa que entraram no discurso. O discurso é um conjunto de frases, né? Não há uma sequência, é uma colcha de retalhos sobre diferentes questões, a saúde, o meio ambiente, mas são todas frases. E dentro dessas frases soltas, há 4 ou 5 referências sobre assuntos de interesse do Brasil no exterior. A participação das forças de paz, a questão do terrorismo, a questão dos refugiados, uma referência ao Afeganistão, enfim, há 4 ou 5 pontos que mereceram a inclusão no discurso. Isso tudo, se você somar todas essas referências, dá por volta de 1 minuto. O discurso teve 12 a 13 minutos. Então, o que eu estou querendo dizer? O Itamaraty foi totalmente marginalizado na elaboração desse discurso. Eu acho que está na hora
da gente recolocar a questão do Itamaraty. Quer dizer, mesmo com a nova administração, né, do França, depois do Carlos França, depois do Ernesto Araújo, o França, na minha visão, está, de uma maneira ponderada, fazendo o que é possível, porque a gente não pode esquecer que ele é ministro do governo Bolsonaro. O chefe da política externa é o presidente da República. O ministro não pode fazer uma política contrária à política do presidente. O Carlos França está lá, na minha visão, para moderar e para reconstruir, começar a reconstruir as pontes que nesses 2 anos foram totalmente destruídas. Então, o papel dele é um papel de contemporizador, quer dizer, ele fez isso na discussão do meio ambiente, naquela carta que o Bolsonaro mandou para o Biden, fez isso na presença, na participação do Bolsonaro na cúpula do clima que o Biden organizou, e começa a fazer isso em vários setores lá do Itamaraty. Então, esse discurso seria parte dessa recomposição da presença do Itamaraty. Mas o que se viu foi uma total interferência, várias pessoas, inclusive o filho do presidente, o Eduardo Bolsonaro, deve ter tido uma parte importante na reconfiguração do discurso, e o que isso concretiza é que isso materializa é a perda da influência do Itamaraty como órgão central de formulação e execução da política externa, e também de coordenador de assuntos relacionados com a política externa dentro do governo. Essa que é a função do Itamaraty. E ela foi totalmente o discurso da ONU, nessa análise mais global, é emblemático por isso. Simboliza a perda de espaço do Itamaraty. E isso tem que ser, na minha visão, tem que ser revertido para que o Itamaraty volte a ter credibilidade, volte a ter uma participação importante na formulação e na execução da política externa, e que o Brasil volte a ter credibilidade e possa ter, de novo, um papel de realce, como teve até recentemente em várias áreas. O Brasil não é uma superpotência, é uma potência média, ele não tem um excesso de poder, né, para poder influir em tudo que é área, mas ele tem um papel aqui na região, tem um papel na área do meio ambiente, tem um papel nos organismos multilaterais, sempre teve, e nós perdemos isso. Isso, na minha visão, em grande parte, porque o Itamaraty perdeu peso e perdeu o lugar de destaque que sempre teve ao longo desses últimos 100 anos na República, sempre teve, e mesmo no Império, né, sempre teve um papel muito relevante. Isso é um comentário mais geral para responder a você. Claro que o Oswaldo Aranha deve ter ficado muito chateado quando ouviu o discurso e quando viu que o Itamaraty ficou tão marginalizado. Embaixador, obrigado pela explanação, que começa muito bem aqui a nossa conversa. E eu queria fazer um pequeno recorte disso aí, que é o seguinte: a Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid no Senado levantou a questão do Shadow Cabinet, né, do Gabinete das Sombras, né, do Gabinete Sombra, na saúde. De certa forma, o Eduardo Bolsonaro, ele é o Shadow Cabinet da política externa, com a sua enorme experiência em fritar hambúrgueres nos Estados Unidos. Dizem que ele é o verdadeiro grande articulador do discurso, se é que pode chamar aquilo de discurso. De qualquer maneira, o seu raciocínio é perfeito, eu concordo com tudo que o senhor falou e digo que já não é sem tempo que o Itamaraty reconquiste a sua posição de destaque, já que o mundo... Mas, dentro do que você está dizendo, eu vou complementar me referindo a isso. Quer dizer, com o Ernesto Araújo, havia o Shadow Cabinet, né, do Eduardo Bolsonaro e do Felipe Martins. Na minha visão, depois que saiu o Ernesto e entrou o Carlos França,
eles foram afastados. Você vê que eles não falam mais, não participam mais e não têm a influência que tinham no tempo do Ernesto. Eu acho que o discurso da ONU mostra um pouco a reação deles por estarem marginalizados. Eles, os dois, eu acho, têm dedo, pelo que a gente nota no discurso, tem influência dos dois, do Felipe e do Eduardo, na formulação. Eles perderam o status, se você quiser, de um gabinete paralelo, de um shadow cabinet, mas eles continuam a influir diretamente na presidência da República. E até, no caso, foi um discurso para o público interno. Ou melhor, nem para o público interno, foi um discurso para o chiqueirinho da frente do Palácio da Alvorada. Não foi um discurso para o mundo. Né? Mas isso começa, essa perda do prestígio do Itamaraty, começa na comitiva. Uma comitiva que, segundo a Malu Gaspar, foi a segunda maior comitiva presidente brasileiro na Assembleia da ONU. Ela tinha 39 componentes, uma fortuna no dinheiro. 37, 39 é a recordista, que é o próprio Bolsonaro em 2019. Mas eu já vi referências ao precursor, que isso aí chega a 50. É simplesmente absurdo que 50 pessoas saiam por conta do povo para os Estados Unidos para assistir essa. É recebido com uma piada do Bill de Blasio, dizendo que ele não precisava ter ido. Ele entrou pela porta dos fundos do hotel, o presidente, e eu até fiz um comentário, um artigo meu no meu blog, no portal do Estadão, lembrando dois casos que eu conheço, assim, que eu considero exemplares, que são o caso do Pinheiro Machado, quando sai do hotel dos estrangeiros, tem uma horda de estudantes à porta e ele dá a seguinte orientação ao seu motorista: não vá tão depressa que pareça covardia, nem tão lento que pareça provocação. E o outro é uma pessoa que você conheceu muito bem, embaixador, o doutor Ulisses Guimarães, que enfrentou várias vezes, mas exemplarmente eu conto a história da Bahia, quando um grande eleitor, Roberto Santos, era governador e mandou policiais impedirem que o MDB fizesse um convite e pôs a tropa na praça, e o Ulisses foi, empurrou um coronel, jogou baionetas para cima e foi, e segundo o Tancredo, me contou essa história, e estava lá junto, fez um discurso violentíssimo para os soldados, porque o público do comício do MDB, naquela época PMDB, foram os soldados. Né? O Bolsonaro era o único não vacinado, ele rompeu o pacto lá da ONU de todo mundo ter tomado vacina e tal. Quer dizer, isso já é um tipo de provocação de moleque de rua, né? De malandro de milícia. Né? Não é uma coisa de estadista. Quer dizer, Jair, apesar de estar na comitiva, esse sim tinha autoridade para estar, o Carlos Alberto Franco França, o chanceler, ele não teve como interferir nessa visita em nada, né? A partir desse tipo de cafajestice que foi feito, antes até do comício, antes até do discurso, né, embaixador? Você tem que colocar isso dentro do contexto que nós estamos vivendo. Né? O presidente está atuando aqui voltado para o seu grupo. Né? Internamente, a gente vê as ações que ele está tomando aqui. Ele foi para fora e aproveitou para fazer a mesma coisa. Quando eu vi aquela fotografia da comitiva comendo pizza na rua, aquilo me pareceu uma resposta popular ao jantar que houve na casa do Najinarras. Entendeu? Quer dizer, é um contraponto. Quer dizer, enquanto a elite branca está comendo com um grande aparato, vinhos e tal, ele e o grupo dele, o França não está nessa fotografia, você notou isso, né? O França não está. Ele e esse grupo dele estão comendo pizza de pé na rua, entendeu? Então, são coisas simbólicas que ele faz, quer dizer, isso ocorre o que nós estamos vendo aqui no Brasil
eu vivi lá nos Estados Unidos, acompanho muito de perto a política americana. Ah, o que nós estamos vendo aqui é uma espécie de cópia do que o Trump faz nos Estados Unidos. Quer dizer, o Trump o Bolsonaro tem a mesma retórica, as mesmas frases do Trump nos Estados Unidos. Então, esse negacionismo, toda a política em relação à Covid-19, né, em relação à vacina, tudo isso é o que está acontecendo até hoje, não é que era no tempo do Trump. Então, até hoje, você acompanha o que está acontecendo lá, na Flórida, que é o estado mais contaminado. Tudo que se passa lá é negacionista, é a continuação da política do Trump. Então, o que aconteceu em Nova York com o presidente e o filho do presidente, não sei se você chegou a ver a entrevista dele na Fox, não, a entrevista do Eduardo Bolsonaro na Fox News. Não vi. Eu sei que ele foi vaiado numa loja lá de telefone. Não, quando ele foi comprar um computador lá, foi vaiado. Agora, na Fox News, você vê o que eu estou querendo dizer, é um exemplo disso, dessa retórica em torno de uma visão política ultraconservadora, anticomunista, tudo isso que está no discurso da ONU, né? Primeiro e segundo parágrafo é sobre isso, na ONU. O ataque à imprensa, tudo isso. O Eduardo Bolsonaro, na Fox News, disse que os Estados Unidos, que a sociedade americana, não tinha que se preocupar com o que está acontecendo na Venezuela, porque pode se repetir nos Estados Unidos. A Venezuela poderia se repetir nos Estados Unidos. E a segunda coisa, ele disse que o pessoal de Nova York também tinha que tomar cuidado, porque o prefeito é comunista. Então, você vê, é uma retórica consistente, entendeu? Ela repete essas posições dentro da visão deles, entendeu? Que é a visão do Trump. O Trump está fazendo até agora, depois que ele saiu, ele está fazendo a mesma coisa nos Estados Unidos, continua com a mesma retórica. Outro dia ele fez um comício e entrou, a primeira coisa que ele falou, ele disse, agora vocês todos vão ser vacinados, para provocar. Aí recebeu, e houve uma vaia tremenda, gritos contra. Então, faz parte da tática que eles usam para falar para seus próprios seguidores. Embaixador, eu tenho amigos nos Estados Unidos e eles relatam isso que o senhor está me falando, e eu completaria dizendo o seguinte: existe um problema grave na vacinação americana, exatamente por isso, existe um negacionismo muito grande da população. Enquanto que no Brasil, uma grande adesão e o presidente luta contra. Então, nesse ponto, o Trump tem mais motivo para ter sucesso lá do que o Bolsonaro aqui. De qualquer maneira, como o senhor é um exegeta da política externa, o senhor percebeu a possibilidade de alguma influência do Steve Bannon no discurso do Bolsonaro lá na ONU, via Eduardo Bolsonaro? Que ele teve no Brasil. Não, eu não tenho informação, não sei se o Steve Bannon influenciou isso. Agora, de passagem, ontem foi noticiado pela CNN que aquele inquérito do Senado americano sobre a invasão do Capitólio do 6 de janeiro incluiu como investigado o Steve Bannon, né? Ele estava por trás daquele atentado à instituição americana, né, do Congresso. Eu acho que o discurso aqui no Brasil, como segue exatamente o que acontece nos Estados Unidos, deve ter uma influência dele, porque por influência dele foi criado esse grupo, né, esse Congresso conservador latino-americano, que o Eduardo Bolsonaro do qual, né, o Eduardo Bolsonaro é o presidente. Então, o Bannon deve ter
uma influência grande no pensamento desse grupo mais próximo do presidente, mas eu não tenho informação sobre isso. Embaixador, o senhor esteve recentemente numa reunião da Associação Brasileira da Indústria do Trigo, que o senhor preside. E eu sou ouvinte diário do José Luiz Tejon, agroconsciente, na Rádio Eldorado. Ele fala um pouco antes de mim, no Jornal Eldorado. E ele contou, nesta semana, que ele perguntou ao senhor, numa reunião lá dessa associação, o que o senhor achava do discurso, e o senhor disse, bom, ele começou falando mal da imprensa. O que mais dizer? Né? Eu diria o seguinte, vamos decupar um pouco aqui o discurso para dizer um pouco mais além do que falar mal da imprensa. Mas vamos começar por falar mal da imprensa. Né? Falar mal da imprensa, que é o delírio do Brasil real, diferente. Eu defendo a ideia de que o discurso é um delírio. O discurso não chega a ser um monte tão grande de mentiras, chega a ser um delírio. Né? O delírio do Brasil real contra a imagem inventada da mídia. Quer dizer, o mentiroso chamando o verdadeiro de mentiroso. Olha, esse discurso tem algumas características, você está apontando algumas aí. Mas ele consagra uma boa parte desses 12 minutos, uns 3, 4 minutos, sobre investimento, sobre os investidores, uma fala para os investidores, falando da privatização, da ferrovia, do modal ferroviário, enfim, tudo isso que ele falou das concessões, enfim. Isso não é um discurso para a ONU, isso é um discurso para Davos. Né? Davos é que se fala de investimento. Então, a primeira observação sobre o tom do discurso é que o auditório lá em Nova York dos discursos dos presidentes está atento ao que cada país vai falar sobre a sua região, sobre a situação internacional, sobre o tema desse ano, que era a pandemia, né, o efeito da pandemia, sobre a situação internacional das vacinas, a geopolítica das vacinas, enfim, tem uma série de temas que poderiam ser enfocados. O presidente, nesse discurso, ele fez um relatório da situação política, econômica, social do Brasil, segundo ele mesmo disse, né, segundo a verdade dele. Quer dizer, ele falou isso do começo, quer dizer, ele disse que ia falar a verdade lá, a verdade do ponto de vista dele. Então, na primeira parte, ele falou para os investidores e o lugar não era adequado, porque isso devia ser em Davos, não em Nova York. E o segundo comentário geral é que o discurso não foi feito para aquele auditório, foi feito para o auditório interno. E não é a primeira vez que ocorre isso na ONU. Se você pegar os 3 discursos dele, de 19, 20 e agora, e comparar com os discursos do Lula e da Dilma na ONU, você vai ver que não diferem muito. São relatórios sobre a situação econômica, política, social interna no Brasil. São discursos, eu estou falando isso porque na época, quando o Lula fez os discursos dele lá e a Dilma, eu também fiz esse comentário. Eu assinalei que eles estavam fazendo relatórios sobre a situação interna no Brasil e que aquilo não era o fórum apropriado, mas eles não estavam preocupados com o fórum apropriado, eles estavam preocupados com a audiência interna aqui no Brasil, porque esse discurso é transmitido ao vivo aqui no Brasil. E eles falam português, né? Todos eles falam português, e é para o público interno aqui no Brasil que eles estão falando. Era também uma peça de propaganda, como foi do Lula e como foi da Dilma. Mas eu acho, embaixador, não sei se o senhor concorda comigo, que este foi o pior dos 3. Eu nem quero comparar com o Lula e a Dilma, mas dos 3 do Bolsonaro, esse discurso foi o pior, na minha opinião. E eu disse isso no meu comentário. Agora, eu acho que esse discurso não foi mais confrontacionista do que o de 19.
entendeu? O do 19, se você for analisar, é feito lá pelo Eduardo, né, do Eduardo, pelo Ernesto do Itamaraty, Pelo ah, Felipe, pelo Felipe e, Martins. e por eles lá, esse foi muito confrontacionista. Eu acho que o discurso tem essa característica da confrontação. Confrontou com a imprensa logo no começo, confrontou com a ciência na questão da pandemia, confrontou com o meio ambiente, dizendo que o Brasil tem a legislação mais avançada do mundo. Enfim, com isso, ao confrontar, ele abre frentes contrárias, porque você vai discutir. Eu vi aí matérias em jornais e tal, mostrando todos os erros cometidos por ele no discurso. Quer dizer, mas isso aí faz parte do jogo, porque ele não está preocupado em mostrar o que o auditório interno aqui no Brasil contra ele quer ouvir, ou o auditório externo contra ele quer ouvir. Ele quer mostrar a verdade dele. Então, é uma tática que é muito repetida, né? Você se lembra, o Jamil Chad, você sabe, um jornalista aí importante que mora lá em Genebra, ontem ele publicou um artigo por causa justamente desse primeiro parágrafo, a imprensa mente. E ele conta, ele descreve, fez uma pesquisa importante, mostrando que esse mote, né, a imprensa mente, e é muito interessante, eu não tinha me dado conta disso, eu aprendi com esse artigo dele. Ele mostra que esse jogo de palavras, a imprensa mente, era muito utilizada entre 1932 e 1937, 38, na Alemanha, com o Partido Socialista e com o Hitler lá. Ele é muito interessante esse artigo, porque ele fez a pesquisa e mostra isso. Então, todos esses regimes ditos autoritários, né, na Hungria, na Polônia, o Trump nos Estados Unidos, o Bolsonaro aqui, tem algumas características comuns. Primeiro, eles atacam a imprensa, todos eles. A primeira coisa é a imprensa, né? Segundo, eles têm a verdade deles. Eles É a discutem. pós-verdade. Hein? A pós-verdade. É a pós-verdade. A chamada pós-verdade. Pois é, não, e depois tem as fake news, né? E as fake news, outro dia eu estava até lembrando, as fake news não começaram agora com o Trump. As fake news começaram nos Estados Unidos quer dizer, no tempo moderno, né? Porque você pode inventar pode dar exemplo de fake news desde sempre, né? Mas nos tempos modernos começou com o Bush, quando ele justificou o ataque ao Iraque, dizendo que o Saddam Hussein era associado à Al-Qaeda e que ele tinha armas de destruição em massa. Quer dizer, não existia nenhuma coisa nem outra, era uma fake news do presidente da República Americana, né? Então, você vê que essas características, e o Bush era da extrema direita do Partido Conservador, né? Do partido que tinha acabado de se eleger, do republicano, né? Do Partido Republicano, que tinha acabado de se eleger numa eleição em que ele ganhou por um voto na Suprema Corte contra o Al Gore do Partido Democrata. Então, você vê que essa tendência, né, de posições extremadas, de fake news, de ataque à imprensa, é uma característica comum, né, do judiciário, todos eles na Polônia, na Hungria, nos Estados Unidos. Você vê, o judiciário é que decidiu a eleição do Bush contra o Al Gore. E o Trump nomeou 2 juízes para a corte. Hoje,
ideologicamente, a corte nos Estados Unidos está com 6 votos conservadores e 3 liberais. Agora, o Partido Democrata e o próprio Biden já mencionou isso, está começando a estudar a possibilidade de aumentar o número de juízes da Suprema Corte para equilibrar a, a vantagem que os conservadores têm lá. Então, você vê, nós estamos vivendo um mundo que é cheio de contradições, cheio de coisas que não dá para você fazer um raciocínio lógico, entendeu? Então, eu acho que quando a gente comenta o artigo, por exemplo, o discurso da ONU, a gente tem que ver o que está por trás. Quer dizer, não adianta você querer esmiuçar todos esses aspectos de equívocos, de meias-verdades e tal, porque isso faz parte da filosofia deles, entendeu? Embaixador, é, o, os generais brasileiros fizeram isso antes. Os democratas americanos estão tentando imitar a ditadura brasileira, o aumento do Supremo, não é verdade? Agora, nesses dias de quarentena, eu li esse livro aqui, M, o Filho do Século, sobre o Mussolini. Eu tenho uma filha que mora em Milão. Tenho 3 netos em Milão, outra em Barcelona e um neto. Bom, e eu li isso aqui na quarentena e é impressionante o que o Bolsonaro imita o Mussolini. E o Mussolini era jornalista, né? Mas vamos partir aqui para o socialismo, né? Que é a maior identidade entre o Bolsonaro, o Hitler e o Mussolini. Nós temos, nesse livro aqui, tem os heróis socialistas, né? Um personagem é o Gramsci, né? Comunista. E agora parece, se eu não tivesse ganho a eleição, o socialismo teria tomado conta do Brasil. O comunismo teria conta. Era o Temer o presidente, né? E o Temer apareceu agora como pacificador, né? E o senhor lembrou aí o jantar do Naginars, as imitações do André Marinho, e em seguida o pau que o Temer está levando depois de tudo. E eu queria também referir uma declaração que o Eduardo Janete da Fonseca deu aqui, de que o Bolsonaro usa essa tática também, né? Ele morde e assopra, né? Então, ele morde e diz assim: não vou cumprir decisões do Alexandre de Moraes, do Supremo. Aí ele não descumpre, porque se ele não cumprir, comete crime, pode ser... ele joga para a plateia dele, mas recua o ZAF, como dizia antigamente, né? E como disse aqui também o professor Miguel Reale Júnior. O senhor percebeu a velha tática aí também, que vem do Hitler, do Mussolini, essa comparação com a Venezuela tem muito a ver com isso também, né? Já imaginou? Eu até brinquei aqui, viu, embaixador? O Temer deve ser do socialismo portuário, né? Porto de Santos. Essa é parte do discurso dele, né? Ele considera o opositor, né, o Lula, como de extrema esquerda, com o comunismo, e é uma retórica para atrair, manter essa ala mais radical. Lá nos Estados Unidos é a mesma coisa. Colocaram o Biden e essa Elizabeth Warren e o Bernie Sanders como comunistas. Falaram que eles eram comunistas. Lá é a mesma coisa, quer dizer, não existe isso nos Estados Unidos, né? Você tem os liberais que são considerados socialistas, né? E os mais radicais comunistas, quando não existe isso nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, nós sabemos, né? Como você falou, o Bolsonaro sucedeu ao Temer, né? O Temer não é propriamente um socialista nem um comunista, né? Ele mostrou, eu acho que esse episódio da intervenção dele, eu acho que foi muito positiva. Foi muito positivo, porque nós estávamos no dia 7 de setembro, né, no dia 8 de setembro, numa situação muito delicada, porque tudo que foi dito no dia 7 de setembro, as manifestações e tal, ia ensejar uma resposta do judiciário e do legislativo.
E o que se colocava era a questão de onde ia ficar as Forças Armadas. E eu acho que ele voltou atrás porque ele viu que as Forças Armadas não iam bancar tudo o que ele estava dizendo. O problema todo foi esse. Eu acho que aí ele não teve jeito, porque eu não acho que também, ao contrário de muita gente aí, eu não acho que haja uma intenção de golpe agora. Eles estão construindo toda a narrativa do Trump para o dia seguinte da eleição. O objetivo de tudo, na minha visão, eu posso estar equivocado, mas na minha visão, tudo que está sendo feito agora não é uma ameaça real às instituições, à democracia no momento. Tudo que está sendo construído é uma narrativa para a eleição. Foi o que o Trump fez nos Estados Unidos ao longo de todo o ano. Ele começou a dizer que a eleição tinha sido roubada, que ele tinha ganhado por muito mais, porque ele perdeu a eleição em termos de valor, de números, né, de votos. Quem ganhou, ele teve quase 5 mil votos, 5 milhões de votos a menos do que o Biden, na eleição, se houvesse eleição direta lá, porque lá é um colégio eleitoral, é diferente do sistema. Mas então o Trump começou a dizer na eleição que ele tinha sido roubado. E passou o governo todo dele dizendo que se ele não ganhasse a eleição, ia haver fraude na eleição. E depois que ele foi eleito, depois que houve a eleição, que ele perdeu a eleição, ele foi para os estados onde ele tinha maioria republicana tentar anular a eleição. Foi até a Suprema Corte para anular a eleição. E isso tudo, esse movimento todo, culminou no 6 de janeiro, quando o próprio Trump estimulou uma multidão aliada dele, radicais, a invadir o Congresso. Então, na minha visão, tudo que está acontecendo agora é a construção de uma narrativa para a eleição, no caso do presidente perder a votação para qualquer um candidato. Não precisa ser o Lula, qualquer candidato que ganhe, ele vai dizer que a construção que está sendo feita é dizer que a eleição foi roubada. Urna eletrônica, fraude na urna, enfim, tudo isso que está sendo dito é parte dessa construção narrativa. Ele recuou em relação ao voto. Mas ele eu concordo absolutamente com você, só que o último movimento dele é que ele tirou o apoio dele ao voto impresso, dizendo que as eleições são. Alegou que o Barroso colocou as Forças Armadas, quando as Forças Armadas estão colocadas desde 2017, se eu não me engano, 19, sei lá, na contagem dos votos lá. Mas tem outra fantasia dele, que ele disse no discurso dele, que os governadores e prefeitos são os responsáveis pela inflação mundial. O senhor gostou dessa teoria aí? Realmente? Esse é outro exemplo da confrontação, né, que ele faz. Ele tem essa confrontação interna aqui com os governadores, com os prefeitos, e ele levou. E esse é um outro ponto. O que é que a audiência na ONU, né, diplomatas, ministros de outros países, o que interessa a eles saber que o presidente do Brasil acha que a inflação é resultado da ação dos prefeitos e dos governadores brasileiros? Entendeu? É isso que eu estou dizendo. Quer dizer, o discurso é feito para uma outra audiência, não é para aquela audiência, mas o objetivo é exatamente esse. O discurso não é para aquela, na cabeça dele, o discurso não é para aquela audiência, é para outra audiência. Ele foi para Davos, em Nova York. O embaixador não se esqueça que ele culpa o Supremo por ter tirado o poder dele, que não é verdade, para transferir para os governadores e prefeitos, é verdade. Bom, um outro caso aqui é um caso de matemática. Ele disse que o governo dele tem zero de corrupção, não teve nenhum caso de corrupção.
Eu disse aqui num comentário na rádio, no blog do Neumann, no Estadão e no meu canal no YouTube, que é a demonstração que ele deu de que ele não aprendeu de contar até um, né? Porque zero. E o Ricardo Salles, que foi demitido e metido numa corrupção internacional, os americanos descobriram a ação dele num roubo de madeira. E a família Peculato, né? Nesta semana, um juiz lá do Tribunal de Justiça do Rio disse que no processo do Ministério Público do Rio, o Carlos Bolsonaro, o filho 02, é citado como chefe de organização criminosa. No mesmo dia, na quinta-feira, o Flávio Bolsonaro é citado na Comissão Parlamentar de Inquérito, numa viagem esquisita, com um atravessador de vacina, para discutir questões do jogo de azar em Las Vegas. Quer dizer, zero de corrupção, embaixador? O que eu vou falar, talvez, eu espero que não seja mal interpretado. Eu disse que ele estava fazendo o discurso para dizer as verdades segundo a coisa dele. Se você examinar a rigor, tudo isso que você falou é verdade, está acontecendo, é público, né? Mas, para a verdade dele, não houve condenação de ninguém. Então, e como não houve condenação, houve inquérito, estão provando, estão fazendo, estão acusando, mas, na verdade dele, como não houve condenação, não houve corrupção. Entendeu? Você precisa entender como é que ele fala as coisas. No meu governo não há corrupção. Não houve corrupção. Realmente não houve nenhuma condenação, porque o Ricardo Salles está ligado a isso, mas ele não foi condenado. Ele saiu do governo para não ser condenado. Entendeu? Então, esse que é o ponto. Quer dizer, você tem que entender como é que ele fala. A rigor, na verdade dele, não há corrupção, porque ninguém foi condenado. Quando o senhor relacionou aí os pontos do Itamaraty no discurso, o senhor relacionou Afeganistão. Mas eu notei aqui cuidadosamente, ele garantiu visto de entrada para afegãos cristãos. Cristãos, embaixador. Foi isso que ele disse no discurso. O Brasil vai receber os afegãos cristãos. Eu não sei se tem muito cristão lá no Afeganistão, mas a verdade é que há uma discriminação religiosa, que, se eu não me engano, é condenada pela Constituição brasileira, que ele ainda é obrigado a cumprir, não? Então, mas a verdade... Mas é a mesma coisa ele falou, mulheres, cristãos, juízes, né? Ele falou 3, 4 categorias lá. Agora, essa questão que ia dar visto para refugiados cristãos, também é para o público aqui, para os evangélicos aqui do Brasil. Não é lá para a audiência da ONU. Quer dizer, ele colocou esse adjetivo, né, cristãos. Se ele não tivesse falado cristãos, era para qualquer refugiado afegão. Quando ele colocou cristão, não é para o público lá, é para o público daqui. Entendeu? Então, se você vai ler os detalhes, confirma essa minha interpretação do discurso dele. O discurso dele não é para a audiência internacional, é para o público interno, e cada frase dessa que foi colocada aí é para isso. O que você quiser interpretar, e como eu disse, tem um levantamento de tudo que foi dito, o que é verdade, o que não é verdade, o que é meia verdade, o que não, enfim, o que é fake news, porque é a verdade dele. E aí, quando você é contra, você aponta as inconsistências, né? É do jogo político. Né? Dia 7 é a maior manifestação da história a favor dele. Bom, entra na sua tese aí. A maior manifestação da história foi em 2013, teve mais de 1 milhão de pessoas na Paulista. A manifestação dele na Paulista teve 155 mil contados pela Polícia Militar de São Paulo, que eu aplaudo a entrada nas novas contagens que tinham parado de contar. Mas... Neumann, o Trump, quando tomou posse, você deve ter assistido a posse dele lá em frente ao parlamento e tal. Você viu que tinha 1/3
daquele grande, ah, ah, grande área, né, em frente ao parlamento, e o Trump falou que tinha sido a maior presença popular da história americana. Entendeu? Eu não assisti. Cada um tem a sua verdade. Eu assisti. Mas vi um certo discurso que começava assim: I have a dream. Né? Eu tenho um sonho. Pois é, você vê, aquele lá tinha muito mais gente lá do que a posse, não, mas a posse dos outros, a posse do Obama, para não ir muito longe, a posse do Obama tinha 3, 4 vezes mais gente do que a posse do Trump. O discurso das diretas já na Praça da Sé tinha muito mais gente do que esse, entendeu? Mas é a verdade para o público interno. Mas olha, em 1985 eu escrevi esse livro aqui, Mengele, A Natureza do Mal. Esse livro era sobre a descoberta no Brasil do cadáver de Joseph Mengele, o carrasco nazista. Está sendo lembrado agora pela forma como um plano de saúde privado, o Prevent Senior, tratou pacientes de Covid para agradar o Bolsonaro, que chegou a levar o diretor clínico, o diretor-geral clínico, o doutor Pedro Batista Júnior, Pedro Benedito Batista Júnior, para participar de uma live, daquela live de quinta-feira. Eu achei interessante, porque eu não tenho nenhum dom profético, mas eu junto Mengele com Hannah Arendt, né? A Natureza do Mal, o famoso relato dela, do julgamento de Eichmann em Jerusalém, um livro que eu considero o livro mais importante do século XX, e muito mal traduzido por português, mas tudo bem. De qualquer maneira, Bolsonaro está lá encalacrado nisso. Acontece que agora, embaixador, o dono da Prevent Senior, Carrilho, e esse mesmo diretor-geral, o diretor-geral foi à CPI, e o dono deu uma entrevista para o UOL. Os dois disseram que está provado que o chamado tratamento precoce não cura. Mas o Bolsonaro confirmou no discurso, confirmou nessa entrevista que ele deu para os radicais alemães, que eu citei uma frase do senhor, e continua fora, inclusive, agora, da prevenção que os mais velhos tomaram, lá no caso da Prevent Senior. Esse discurso que o senhor falar para a plateia dele, é um discurso que se perpetua no tempo, mesmo quando ele é negado pelo seu antigo aliado. Está provado agora. Né? Claro, e esse exemplo que você deu é outro exemplo de confrontação. Você dizer que a cloroquina, que o tratamento precoce, que ele usou isso tudo, de novo, você me desculpe a repetição, mas é importante a gente acentuar isso. Qual é o interesse que a audiência lá na ONU tinha para ouvir isso aí? Que o tratamento precoce do Covid e a cloroquina aqui no Brasil era importante. Ele se surpreendia que muita gente não aceitava, a imprensa não aceitava, alguns governos não aceitavam. Por que entra isso aí? De novo, é a lógica dele. Agora, nesse particular, tem uma frase muito interessante que ele colocou, que a imprensa também não pegou. Ele disse que a história e a ciência vão julgar os responsáveis por tudo isso. Isso é verdade, né? Vão julgar. Só que... Vão julgar. A história vai julgar, a história e a ciência vai julgar todo mundo. Olha, embaixador, eu sei que eu já estourei a hora que eu cometi com o senhor, mas tem algumas coisas ainda para perguntar do discurso. Por exemplo, essa mania dele do lamento genérico, a forma com que ele tem de demonstrar a falta de empatia dele é lamento as mortes. Né? São 592 mil mortes, quando a gente está conversando aqui no Brasil, subnotificadas. Né? Até está provado agora que, por exemplo, a Prevent Senior subnotificava. Né? Mas ele agora radicalizou, hein, embaixador? Do mundo, lamento genérico
as mortes no mundo. Sem uma lágrima, né? Isso aí talvez tenha sido uma das frases que o Itamaraty incluiu no discurso. Agora, uma coisa eu lhe digo: a sua tese, embaixador, confirma um artigo muito interessante de uma pessoa que eu não conheço, Carlos Góes. Não sei se você conhece. Eu vi esse artigo no Globo. Vocês ficam falando, aliás, a sua frase e a sua tese sobre o golpe, ficam falando em golpe. O Bolsonaro não está interessado em golpe nenhum. Tudo que o Bolsonaro quer é conservar os filhos e ele impunes. Ele fica impune enquanto presidente. Mas se ele não se reeleger, ele mantém a impunidade dos filhos, porque ele está falando para uma plateia que tem mantido a família com foro privilegiado há 30 anos, 28 anos. Né? Então, ele está jogando na eleição, na verdade, não é na eleição majoritária, na eleição proporcional, que os filhos vão disputar. Né? E ele mesmo também está jogando um pouco no exemplo, ele vai recorrer ao Temer de novo, porque o Temer está solto. Acabou de ser absolvido por falta de prova material da corrida com mochila nas costas por R$500 mil do Rodrigo Loures. Tá certo? Então, outra coisa que eu queria observar é que essa repetição ela foi teorizada pelo Joseph Goebbels, mas, na verdade, ela é muito citada nesse livro sobre o Mussolini, né? Do Scurati, Antônio Scurati, e também em toda a literatura comunista dessa época da Itália, de um dos personagens, Antônio Gramsci. Basta ler o Gramsci. Quem leu sabe que isso aí é uma velha teoria que está sendo adaptada pela direita. Né? Enquanto isso, os pacientes... Você se lembra que o Ernesto Araújo chegou a dizer que o nacionalsocialismo do partido, né, nacionalsocialista do Hitler, era de esquerda. Você se lembra disso? Existe isso até hoje. Mas eu vou acrescentar uma coisa para a sua teoria aí, embaixador. Eu recebo diariamente muito xingamento. Velho, vai procurar o verdadeiro pai do seu filho. Eu tenho um filho de 2 anos e 3 meses. Vai procurar o pai do seu filho, faz DNA e tal. Pois é, mas eu queria lhe acrescentar aí no seu pensamento que essas pessoas também me escrevem o seguinte: você é um mentiroso, o discurso do Bolsonaro foi o maior sucesso mundial. O que é contra, eles contam como sucesso também. Aí eu me lembrei que talvez o grande inspirador do bolsonarismo não é o Goebbels, não é o Gramsci, não é o Hugo Chávez da Venezuela, de quem ele sempre foi admirador incondicional. É o Carlos da Corte Imperial. Já ouviu falar? Não. Carlos da Corte Imperial? É aquele que diz, Carlos Imperial. Ele disse o seguinte: falem de mim, falem mal de mim, mas falem de mim. É isso mesmo. Você vê, a gente reclama que o Brasil não é notícia, que o Brasil não é importante. Agora todo mundo está citando o Brasil. O Brasil está nas manchetes do mundo inteiro. Isso aí. É o imperialismo, no sentido de Carlos Imperialismo. É o Carlos Imperialismo da política. E aí eu digo mais 10, nota 10. Eu quero lembrar, embaixador, que os isótopos do INPE foram suspensos, os antigos doentes de câncer. Tem mais uma queixa a fazer do Bolsonaro, porque ele e o Arlindo Quinalha, presidente do Sindicato dos Médicos e petista, inventaram a pílula do câncer. Ele também disse no discurso que ele combate o desmatamento, enquanto todo mundo já sabe que é o maior em 10 anos. Né? E a respeito da crise hídrica, que evidentemente ele desprezou, ou não melhor desprezou, não escondeu, na esperança que São Pedro fosse acudido a fazer chover, e ele está falando disso até hoje, né? Veio agora com uma informação que não sei se o senhor chegou a ver no jornal onde a sua filha Mariana trabalhou, e eu trabalho ainda, o Estadão, e Belo Monte está funcionando com meia turbina. E ele está sugerindo para enfrentar a crise hídrica banho frio, elevador e uma lâmpada apagada. Isso também faz parte, né, desse discurso para a Joyce Hasselman,
no seu, que já foi aliada dele, se chamava Bolsonaro de Salles, hoje é inimiga mortal, já foi até, na minha opinião, agredida. Né? A Polícia de Brasília achou que ela caiu. Mas, contou que 46 mil brasileiros foram presos recentemente na fronteira do México com os Estados Unidos, mostrando a grande atração que o Brasil representa. Por isso que os brasileiros estão todos fugindo, porque não querem viver nos Estados Unidos. A outra coisa genial, que eu queria que o senhor incluísse aí na sua... Está terminando, viu? É o seguinte, e o auxílio de $800, hein? Que conta é essa, hein? O auxílio emergencial é a soma de tudo. É a soma de tudo, é a soma de tudo. Ele não disse isso. Mas mas isso é verdade. Traduzido ao câmbio, é verdade. Agora, é tudo, não é um auxílio. Lá nos Estados Unidos, o Biden colocou $1.400 na mão de 100 milhões de pessoas lá que estão abaixo do nível de pobreza. Mas é por mês, fizeram por um período $1.400. Esses $800 é por um período, né? Agora, Neumann, eu acho que era importante, viu? A gente está esmiuçando o discurso, mas eu acho que a partir do discurso a gente tem que tirar algumas conclusões. Quer dizer, o mundo está mudando. Pô. Depois da saída dos Estados Unidos do Afeganistão, está mudando tudo. Não é? Você vê essa coisa do sudeste da Ásia, esse acordo dos submarinos lá com a Austrália, a Inglaterra, a França reclamando, a OTAN, enfim, o equilíbrio global, não é? A China emergindo do jeito que está emergindo, com problemas econômicos que estão começando a aparecer aí. Enfim, está tudo mudando e o Brasil isolado no concerto internacional, sem discurso externo para uma série de áreas, como a gente mencionou aqui, e o Itamaraty do jeito enfraquecido e fora da jogada, entendeu? Então, isso, do ponto de vista do Brasil, é muito complicado, porque os desafios que o Brasil vai ter que enfrentar a partir do ano que vem, quando a gente espera que essa crise toda da pandemia arrefeça, né, desapareça, são muito grandes. Quer dizer, se a gente não pensar a partir de 2023 em políticas internas para responder esses desafios internos, porque a gente internamente aqui, você sabe, nós estamos aí com situação econômica, desigualdade, enfim, essa disfuncionalidade do sistema político, enfim, tudo isso que está acontecendo aqui é complementado pelos grandes desafios internos. Aqui no Brasil, a gente não se dá conta. Quer dizer, o discurso ignora toda essa circunstância externa que impacta sobre o Brasil. Quer dizer, qualquer medida que o governo americano, que a Europa toma, por exemplo, a questão, falando do meio ambiente, né, da taxa de carbono, quer dizer, um imposto que vai ser cobrado, se for aprovado lá na Europa, pelos países, pelos produtos que venham de áreas que não respeitam o meio ambiente, que não respeitam números, metas da mudança de clima. Isso tudo impacta diretamente ao setor produtivo aqui no Brasil, ao governo brasileiro, o aumento da taxa de juros nos Estados Unidos, uma política financeira mais agressiva americana impacta aqui no Brasil. E esse discurso, como a gente repetiu muitas vezes aqui, feito para o público interno, ignora esse novo mundo que está surgindo e que vai impactar tremendamente sobre o Brasil se nós não tivermos uma série de políticas, tanto na política externa quanto na política ambiental, na política de saúde, na própria política econômica, que respondam a esses desafios. Então, eu acho que esse discurso, mais do que esses detalhes que a gente examinou aqui, ele é emblemático, primeiro, do esvaziamento do Itamaraty e depois
do desconhecimento do que ocorre no mundo e seu impacto sobre o Brasil. Isso que a gente vai ter que começar a discutir para o novo governo, a partir de 23, realmente focar naquilo que interessa ao Brasil, que interessa à economia brasileira, que interessa ao emprego, que interessa à renda, que interessa ao comércio exterior, que interessa à indústria brasileira. Então, eu uso esse discurso para chamar a atenção dessas outras coisas, porque a verdade, cada um tem a sua, ele tem a dele, colocou lá na ONU. Agora, mais importante de discutir se o que está certo, está errado, está preciso, está impreciso, é a gente tirar uma lição da substância desse discurso. Quer dizer, esse discurso é emblemático do esvaziamento do Itamaraty, da ausência de uma visão externa e, sobretudo, da ausência de uma estratégia de médio e longo prazo para enfrentar esses desafios todos que existem no mundo. Eu ia processá-lo por roubo, eu ia lhe perguntar isso. A minha última pergunta, embaixador, era a respeito exatamente do seguinte. Eu vi na quinta-feira, no Jornal Nacional, uma série de reportagens mostrando como o Brasil estava sendo impactado na pandemia, o contrário dos países mais ricos, que estão aproveitando a pandemia para superar alguns problemas estruturais, enquanto o Brasil aprofunda esses problemas. Desemprego, fome, inflação, miséria, o fim da era do Plano Real, que é a coisa mais assustadora, tanto na questão da responsabilidade fiscal, quanto na questão da inflação e do valor da moeda. E justamente o que eu estava pensando, de perguntar por último, o senhor já, de certa forma, respondeu, porque era o que é que, na realidade, que acho que o Jornal Nacional respondeu um pouco isso nessa série de reportagens. Eu achei que no seu pensamento o senhor foi muito enfático nisso e foi muito brilhante. Em que esse discurso realmente influi do ponto de vista prático no mundo para isolar ainda mais o Brasil, deixar o Brasil parceiro exclusivo da Polônia, da Hungria e do como é que chama lá, a república lá da Rússia, lá, né, da Ucrânia, né, que não é nem república, era a antiga República Socialista Soviética, né, a ucranização do Brasil. Né? Então, o senhor, acho que se o senhor achar que já respondeu, não precisa responder. Se o senhor quiser complementar com mais alguma coisa, eu lhe seria muito grato, porque essa nossa entrevista não é uma entrevista. Primeiro, é um papo. Segundo, é um curso. Um curso que podia ter sido dado pelo Sérgio Corrêa da Costa, que também era historiador, e a dona Maria Isabel, que é doutora em História Econômica da USP, minha mulher, mãe do meu filho Arthur. Então, é um curso de pós-graduação de História do Brasil, resumido no discurso dele. Se o senhor achar que ainda tem alguma coisa para acrescentar, acrescente. Senão, eu posso me considerar satisfeito pela resposta que o senhor deu à pergunta que eu não fiz, que demonstra, pelo menos, algum gesto de inteligência de minha parte, de ter uma certa sintonia com o seu pensamento. Não, eu acho que eu resumi o meu pensamento na última observação que eu fiz. E eu acho que, num futuro próximo, nós vamos ter que colocar os temas que interessam ao Brasil no centro das nossas preocupações. Né? Um desses temas, porque tem impacto interno e externo, é essa questão ambiental. Quer dizer, esse é um tema que pode ser muito positivo para o Brasil, com investimentos, com recursos que vêm por causa do mercado de carbono, e pode continuar a ser muito negativo. Eu acho que, do ponto de vista do Brasil, do interesse nacional brasileiro, a política de meio ambiente deveria ser colocada no centro da política externa. Você lembra que o Biden declarou no começo do seu governo que meio ambiente, por outras razões lá nos Estados Unidos, não iguais às nossas aqui, mas o meio ambiente ia ser o centro da política externa americana, da política econômica e da política de defesa americana. Então, aqui no Brasil,
chegou o momento da gente rever as prioridades da política externa e reconstruir a política externa, que nos 2 primeiros anos desse governo foi totalmente disfuncional e não tinha um objetivo concreto para a defesa dos interesses do Brasil, não para a defesa ideológica ou da defesa partidária, para a defesa dos interesses nacionais. Então, para isso, eu acho que nós não temos alternativa. O futuro governo vai ter que colocar a política ambiental no centro da política externa para recuperar o protagonismo do Brasil, aproveitar tudo isso que se diz, o próprio governo, no próprio discurso da ONU, ele mencionou, né, que o Brasil é um dos países que tem maior vantagem nessa parte ambiental, porque tem energia limpa, que tem isso, que tem o maior código florestal, que tem uma legislação mais avançada do mundo. Enfim, tudo que ele falou, vamos verificar exatamente o que é e que pode ser aproveitado, e isso mudaria, só isso mudaria a percepção externa para o Brasil, porque o grande problema que nós temos hoje, e o discurso da ONU contribuiu para agravar ainda mais essa percepção, é a credibilidade do país. Quer dizer, nós temos que recuperar a credibilidade do país através de ações que produzam resultados. Não adianta você falar que vai fazer acontecer. Você tem que produzir resultados, porque nós estamos hoje com um déficit de credibilidade. Você sabe que você leva anos para construir a credibilidade e perde num dia, né? Das pessoas, das empresas e os países. Agora nós estamos num momento que nós temos que pensar como reconstruir a credibilidade do Brasil, reinserir o Brasil e colocar o Brasil no mundo atual. Quer dizer, o mundo atual hoje é o 5G, a inteligência artificial, não é outra coisa. Não é outra coisa, é isso só. Carbono zero, né? E o carbono zero, né? Pois é, carbono zero. Mas, enfim, é isso. Muito obrigado aí pelo convite para falar aí no teu blog. Deixa eu só lhe pegar aqui pelo pé. Mas mesmo com a frustração enorme em relação a Biden, os Estados Unidos vão ter força para impor isso? O Biden é uma decepção, hein? Não, os Estados Unidos não tem força mais para impor nada. Quer dizer, o 11 de setembro começou um período em que os Estados Unidos estavam soberanos, né? A partir da queda do Muro de Berlim, de 89, com o fim da Guerra Fria, os Estados Unidos se tornaram, né, a única superpotência. E, ao longo desses últimos 20 anos, isso foi desaparecendo. Hoje você não tem mais um único país, uma única superpotência, não tem um mundo unipolar. Hoje você tem, de novo, um mundo bipolar. Você tem duas superpotências que estão aí disputando espaço. Então, não há possibilidade de nenhum país impor nada mais. Cada país tem que cuidar do seu próprio interesse. Uma das coisas importantes que o Trump falou e que o Biden continuou e que eu acho que deveria ser colocado como slogan, não um slogan eleitoral como nós temos aí, que em outras palavras diz a mesma coisa, mas é o Brasil em primeiro lugar, entendeu? Não é o Brasil acima de todos, o Brasil em primeiro lugar. E nós temos que pensar, em primeiro lugar, qual é o interesse brasileiro para crescer, para aumentar a renda, para diminuir a desigualdade, para dar emprego e para colocar o Brasil no mundo de novo. Entendeu? Esse que é o grande desafio que nós vamos ter que enfrentar a partir de 1º de janeiro de 2023. Muito obrigado pela grande contribuição que o senhor está dando para todos nós com essas suas lições. Me despeço com dívida, porque eu tomei muito mais tempo do que prometi, mas com muita alegria, muita honra ter levado aos meus 3.200 e poucos e 20 inscritos, 1.000 inscritos, a sua 320 e poucos mil inscritos, e também no blog do Neumann no Estadão, a sua sabedoria, a sua experiência.
Muito obrigado, embaixador Rubens Antônio Barbosa. Muito obrigado a você.